Eu cumprimento a todo o povo de Deus com a poderosa paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Yara Gomes e quero desejar aqui um bom dia, mais um dia na presença do Senhor, graças a Deus. Desejar também a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando e se inscrevendo no nosso canal, que se inscrevam no canal Pastora Yara Gomes, né? Ative o sininho e deixe um like com a gente para ajudar a gente a evangelizar. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 18, passagem bem conhecida, que tem como epígrafe o vaso do oleiro. E diz assim, a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar dos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto, objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Gente, essa é uma passagem muito conhecida, nós não vamos nos demorar muito para refletir sobre ela. É a passagem onde Jeremias recebe a palavra do Senhor e ele diz: desce à casa do oleiro que tem algo a dizer-te. E ele vai, desce e começa a enxergar lá o oleiro fazendo um vaso. E aí ele vê que o oleiro pega um vaso, quebra e transforma. Ele não emenda o vaso, ele começa a fazer um vaso novo. E aí ele se refere, nessa ilustração que ele mostra a Jeremias, do oleiro e o vaso nas mãos do oleiro, dizendo: o oleiro sou eu e o vaso é Israel. Acaso não posso eu tornar Israel um vaso novo? Claro que Deus pode. Deus pode fazer todas as coisas, não é? Deus pode suscitar filhos de Abraão das rochas. Ele acaba com toda a criação dele, com todas as criaturas que ele criou, e das rochas ele suscita filhos de Abraão. Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Mas ele se refere aqui principalmente à rebeldia da nação israelita. A nação israelita, ela andava atrás de
falsas doutrinas da feitiçaria, da idolatria, da bruxaria, né, de toda sorte de torpezas, maldades e abominações, das prostituições, das lascívias, de tudo Israel praticava e ainda se achava no direito de profanar o altar do Senhor com suas idolatrias, suas prostituições, suas lascívias, suas luxúrias, e todos prevaricavam diante do Senhor e fingiam estar diante dele com sinceridade. Mas Deus, que vê e sabe todas as coisas, ele é o oleiro. E aí ele manda Jeremias proclamar àquela nação que ele destruiria todo o mal daquela nação se eles se arrependessem de seus pecados. Ele se arrependeria do mal que havia prometido fazer. Mas Jeremias observa também que todo aquele que Deus promete uma bênção, todo aquele que Deus promete edificar, prosperar, se esses também fizerem o que é mal diante dos olhos do Senhor, Deus se arrepende do bem que faria. É muito simples, Deus é justiça. Muitos dizem que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é bondade, é generosidade, é misericórdia, mas se esquecem que Deus também é justiça. O Senhor é um Deus generoso, o Senhor é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se porque ele dá tempo ao homem de se arrepender, mas quando ele vê que não há jeito do homem se arrepender porque o seu coração é duro, Israel estava com o coração duro, Israel caminhava conforme a sua própria vontade e sabia perfeitamente que ia perecer porque não iria se arrepender dos males que praticavam, dos pecados que praticavam diante dos olhos do Senhor, e continuavam a querer fingir que era povo de Deus, que ia até o templo para adorar o Senhor, e cheios de pecado estavam e não queriam se arrepender desses pecados para se purificarem diante do Senhor. Mesmo assim, Deus ainda dava uma oportunidade para chamar o profeta e dizer: vai lá e avisa que se eu, o oleiro, estou com Israel nas minhas mãos como vaso, eu sou capaz de transformar o meu povo num vaso novo. Aleluia! Diz lá ao meu povo que se eles se arrependerem de seus pecados e fizerem a vontade e o desejo do meu coração, eu darei a eles bênçãos espirituais, materiais, bênçãos sem medidas. Mas se eles continuarem no caminho do pecado, se eles continuarem com o coração duro, com rebeldia, se eles continuarem dessa forma, eu os destruirei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não tem meias palavras. Com o Senhor é assim. É sim, sim, não, não. Se nós fazemos a vontade dele, ele nos recompensa com paz, proteção, justiça, tudo que necessitamos, nós temos, porque o Senhor é conosco. E quando ele diz: eu sou contigo, ele realmente é conosco em tudo. Nada nos atinge. O mundo pode estar em crise, o mundo pode estar em guerra, o mundo pode estar sendo acometido por esta pandemia, mas na casa daqueles que são servos de Deus, a pandemia não entra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque nos umbrais das portas dos servos está o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Aspergido nas nossas umbrais das nossas portas. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, aquele que vive em rebeldia, aquele que quer seguir o desejo do seu coração, ele se diz servo, ela se diz serva, mas na verdade são servos de si mesmo. Portanto, um aviso: arrependam-se imediatamente de seus pecados, porque conforme Deus fez com a Israel rebelde, ele fará comigo e contigo, se nos voltarmos contra a palavra dele. Aleluia! Louvado seja Deus. O Deus que eu sirvo é um Deus misericordioso, é um Deus justo, é um Deus maravilhoso, mas é terrível. Aleluia! O Deus que eu sirvo é um Deus que ele promove bênçãos sem medidas, porque as mãos dele são abertas para toda a nação terrestre. Mesmo aqueles que não creem nele, eles conseguem dormir e acordar e ver o sol nascer. Eles conseguem dormir e acordar e ver a chuva descer. Eles conseguem dormir e acordar e conseguem sobreviver. Deus é um Deus misericordioso, mas isso não significa que ele seja idiota. Isso não significa que ele seja cego. Isso não significa que ele perdeu o controle
de tudo o que ocorre na terra e de tudo o que o povo dele está fazendo de errado. Deus vê e sabe todas as coisas. Ele sonda o meu e o teu coração. E preste atenção, crente, você que está sendo levado por qualquer vento de doutrina, tenha certeza de uma coisa: Deus não te terá como inocente, não. Os falsos profetas estão fazendo isso porque sabem perfeitamente que existem pessoas que preferem viver na falsidade e na mentira do que viver pela verdade, pelo caminho que é Cristo. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Mas nem todo que se diz crente, que se diz cristão, quer seguir o caminho. Então é melhor para essas pessoas viver na falsidade, na mentira, na maldade que há no seu coração, porque é melhor para o seu bolso, é mais conveniente para as suas oportunidades que eles estão querendo ter, é melhor para a posição de prestígio, é melhor agradar a todo mundo, menos ao Senhor. Eu quero dizer para você, crente, que você está andando na contramão da direção da palavra se você está agindo dessa maneira. Portanto, arrependa-se de seus pecados. Pare de zombar do poder de Deus. Pare de zombar da palavra de Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer. Preste atenção. Tudo o que você fizer, de bem ou de mal, o Senhor trará o seu próprio galardão. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo e a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. É hora de conversão, é hora de arrependimento, é hora de preparação. Jesus está voltando. Amém? Deus abençoe.